Olá, meu nome é Renato Marques e esse é o Momento Ciência, o podcast da Thermo Fisher Scientific. Esse é o nosso segundo episódio em vídeo. Então, além do Spotify, vai estar disponível também no perfil da Thermo Fisher no YouTube. Hoje, nós vamos falar sobre mapeamento genético e diagnóstico precoce do câncer de mama, que, de acordo com dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, é o tipo mais comum entre as mulheres, representando cerca de 30% dos casos. E para me acompanhar nessa conversa, convidamos a Priscila Cardim, bióloga, com mestrado, doutorado e pós-doc em genética pela Unesp e atualmente gerente de desenvolvimento de mercado de sequenciamento clínico da Thermo Fisher para a América Latina. Tudo bem, Priscila? Oi, Renato, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo de hoje. E quando a gente fala em câncer de mama, vemos muitas campanhas, para conscientização da detecção precoce da doença, que é fundamental para o sucesso no tratamento e possibilidades de cura. E agora, durante o mês de outubro, vemos muitas campanhas, no chamado Outubro Rosa, onde é o mês de destaque sobre a discussão do assunto do diagnóstico precoce para câncer de mama. Por isso, a importância de destacar a evolução contínua na pesquisa e no diagnóstico do câncer para aprimorar o entendimento da doença e também, claro, a efetividade dos tratamentos. Vemos que existe um cenário muito promissor na área e também muitos desafios num país como o Brasil para a democratização da chamada medicina de precisão. Nesse cenário, é importante falarmos também das conquistas, inclusive com projetos brasileiros de destaque. E esse é o assunto de destaque que vamos conversar hoje com a nossa convidada. Isso mesmo, Renato. E é com muito prazer que eu convido hoje a doutora Elisângela Silveira Lacerda, que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Uberlândia e atualmente é geneticista no Centro de Genética Humana e professora adjunto na Universidade Federal de Goiás. A professora Elisângela tem experiência na área de genética, atuando em diversos temas, como câncer, citotoxicidade, atividades antitumorais, e vem aqui hoje compartilhar a experiência dela nesse projeto de mapeamento genético do câncer de mama, que está sendo desenvolvido junto com o Centro de Genética Humana, laboratório vinculado ao Instituto de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Goiás. Professora Elisângela, muito prazer e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes com a sua presença aqui hoje. Olá, Renato e Priscila. Eu que agradeço pelo convite aí da Thermo Fisher. É um prazer muito grande, de poder contar um pouquinho sobre a nossa história, sobre o nosso projeto, como está a nossa situação aqui para doença, para o câncer de mama no estado de Goiás. Legal. Doutora, podemos começar justamente contando um pouco sobre o projeto, a estrutura que envolve o Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, a Secretaria Estadual de Saúde, e que tem como foco o rastreamento genético do câncer de mama por meio de análises genéticas. Pode contextualizar um pouco o projeto, os objetivos e como está hoje? Posso sim, Renato. Então, o projeto, na verdade, dentro da universidade, ele foi criado por um programa de pós-graduação, com fomento da nossa fundação de pesquisa aqui do estado de Goiás, fomentando um projeto que a gente escreveu para análise genética das pacientes com câncer de mama vindas do SUS. E aí a gente montou esse projeto, ele foi aprovado e que nos fomentou com o desenvolvimento do diagnóstico. Para isso, a gente teve, então, que fazer toda a implantação e implementação do diagnóstico aqui no nosso estado, porque até então não se fazia, nossa universidade não tinha ainda infraestrutura para desenvolvimento do diagnóstico, porque a gente trabalhava com outras linhas de pesquisa, com tratamento do câncer, e aí a gente quis mudar um pouco o foco, porque o edital era justamente para o PPSUS, Programas de Apoio ao Sistema Único de Saúde. Então, a gente criou esse projeto, que foi o desenvolvimento de mestrado e de doutorado de duas alunas aqui do nosso programa de pós-graduação,
do Instituto de Ciências Biológicas. Bom, e aí a partir desse resultado, então foi através da pesquisa que tornou-se um serviço. Enquanto, a partir de 2017 para cá, veio surgindo, a gente veio criando o corpo, conseguimos instalar todos os equipamentos, os diagnósticos foram perfeitos, estavam funcionando, e ao mesmo tempo o Centro de Genética Humana ele estava em desenvolvimento, em construção. Ele foi inaugurado no começo do ano, desse ano, e a gente viu assim, a importância da pesquisa, né, tornar-se um serviço. Então, através da pesquisa, a gente colocou todos os diagnósticos funcionando no Centro de Genética, e aí, a partir daí, a gente viu que tinha também uma lei estadual de 2020 que permitia, né, a implantação do diagnóstico genético, né, o diagnóstico de câncer de mama e de ovário para todo o estado de Goiás. Aí eu falei assim, olha, é o momento, né? É o momento agora de ofertarmos isso junto ao governador, à Secretaria Estadual de Saúde e ver essa parceria, essa possibilidade de parceria. Então, assim, hoje, só para a gente ter uma noção, hoje no país nós temos em torno de 5 estados, né? O primeiro estado que tem uma lei estadual que autorizou esse convênio com o SUS foi a lei do estado do Rio de Janeiro, depois veio, acho que de Minas Gerais, aí veio a nossa em 2020 no estado de Goiás, junto com o Distrito Federal, e em 2021 saiu a lei estadual de Amazonas. Mas o legal é que nós somos um dos primeiros pioneiros a implementar mesmo a lei no estado já com essa estrutura. Então foi uma conversa já vendo que o Centro de Genética já estava pronto, né, para poder atender. Fizemos um contato, a gente trabalha junto com o HC, com equipe de mastologistas, equipe de oncologistas, trabalhando junto, viram a importância desse trabalho, né, que o trabalho de mestrado e doutorado veio mostrar uma alta prevalência de câncer de mama hereditário no nosso estado. Em relação aí aos outros estados do Brasil, foi bem maior essa prevalência, então viram essa preocupação. E aí juntamos forças, né, com uma equipe multidisciplinar para irmos para conversar com o secretário estadual de saúde. A gente marcamos juntamente com a nossa reitora, foi uma conversa super, primeira visita, mostramos a existência do centro, ele ficou assim muito satisfeito. Logo depois já marcou a visita no Centro de Genética e só falou assim, pronto, podemos firmar esse convênio, né? E agora está nesse trâmite entre a nossa universidade e a Secretaria Estadual de Saúde. Mais ou menos, né, um pouco desse histórico, como que surgiu essa ideia toda. Muito interessante, doutora Elisângela. É muito importante, né, ver essa sinergia entre a pesquisa, né, e a clínica, né, e como que a expertise, né, e a experiência da academia pode colaborar aí, né, para a população, para o diagnóstico. Muito interessante mesmo. Antes da gente ir para as perguntas um pouquinho mais técnicas, pensando aqui, né, no público que está ouvindo a gente, eu queria pedir a grande gentileza da senhora explicar um pouquinho, né, para quem está nos escutando, a diferença de câncer de mama hereditário e esporádico, né, ou seja, um não hereditário. Se a alteração genética está associada exclusivamente, né, à hereditariedade, quando a gente pensa em pacientes diagnosticados com câncer de mama. Ótima pergunta. Eu acho que assim, eu friso muito isso com os alunos da medicina, né? Quando eu dou genética para a turma, eu falo assim, vocês precisam sair craques nisso, saber diferenciar, discernir um câncer de mama hereditário e um câncer de mama esporádico, um câncer, né, de forma geral. Bom, então pode ocorrer o câncer, ele pode ocorrer dessas duas maneiras, quando você herda alguma alteração genética, ambos os cânceres, tanto hereditário quanto esporádico, precisa ter alteração na molécula do DNA. Então, todas as nossas células do corpo têm a estrutura da molécula do DNA, que é toda a nossa informação genética. E nesse DNA, ele pode ser lesado, ele pode
sofrer alterações, que a gente fala alterações por fatores ambientais, pelo modo de vida, o estilo de vida que a gente tem. Ou então você pode herdar essas alterações genéticas na estrutura do DNA, vinda do seu pai, pelas células germinativas do pai, pelo espermatozoide, ou vindos pelas células germinativas da sua mãe. Então, por isso a gente fala do herdado. Então, vamos falar um pouquinho do câncer hereditário, né? No caso do câncer de mama hereditário, ele está muito associado a algumas as alterações genéticas herdadas. Então, quer dizer que as alterações não surgiram na formação do indivíduo, e sim pelos pais, pelos avós, né, pelos bisavós, pelos casos da família. Então, a gente fala, qual seria onde teria a localização nesse DNA? Então, foi descoberta uma região no nosso DNA, que é conhecido hoje, a gente chama, né, quando a gente fala como genes, e esse gene principal para o câncer de mama hereditário, o principal gene é o BRCA1 e o BRCA2, que é justamente a lei cobre o diagnóstico para visualizar esse gene, alterações nesses dois genes, né? Então, por isso que a gente está investigando esse gene que está associado a alguma alteração genética herdada. E essas alterações, elas passam de geração em geração. Então, possivelmente, o histórico, quando um grande indicativo para saber se você é um câncer hereditário, é se você tem história familiar de câncer. É um dos primeiros pré-requisitos, né, que a gente já elege aquele paciente para de ser um possível câncer de mama hereditário. E isso, né, esses pacientes que já têm essa alteração, essa variante nesses genes, BRCA1 e BRCA2, ele tem um risco elevado, né, tem um risco grande e significativo aumento de desenvolver o câncer. Então, a importância do diagnóstico, depois a gente vai falar um pouquinho dessas importâncias, um diagnóstico precoce é justamente para prevenção do desenvolvimento. Você pode herdar essa alteração genética, mas ainda não desenvolveu o câncer. Se a gente consegue diagnosticar precocemente essa alteração, essa variante nesses dois genes, ou um ou outro, a gente consegue prevenir a doença. Então, como eu estava falando, dentro do câncer hereditário, a história familiar ela é importantíssima, né? Por câncer de mama hereditário, porque muitas vezes ela está presente em várias gerações da família. Bom, e no caso, o esporádico, né? O que seria o câncer de mama esporádico ou câncer não hereditário? É que na maioria dos cânceres de mama esporádico, ela não está relacionado a mutações genéticas que vieram herdadas. Então, esquece essa de geração em geração. E aí sim, ela ocorre por alterações, por mutações nessa fita do DNA que são adquiridas ao longo da vida. Então, a gente faz até uma correlação, né, com a idade, né? Então, normalmente, são idades mais avançadas nos cânceres esporádicos. E qual que é essa exposição? Essa exposição a gente chama de carcinógenos, que são os agentes, pode ser agentes físicos, agentes químicos ou agentes biológicos, né, que levam à alteração da molécula do DNA. Então, estilo de vida na alimentação, que não é saudável, enlatados, né, os churrasquinhos mais tostados que as pessoas gostam, a obesidade, né, então a falta de exercício pode contribuir para o desenvolvimento de alteração nessa molécula do DNA. Eu queria complementar aqui, né? Acho que é um ponto muito importante, né? Que talvez possa soar confuso para algumas pessoas, é que quando a pessoa tem... Hoje existem alguns exames, né, de rastreamento genético, a pessoa não está doente, mas faz um sequenciamento do gene BRCA1 e 2 para ver se tem uma predisposição, né, a desenvolver o câncer. Ela ter aquela alteração genética não significa que ela vai desenvolver um câncer, né? Ela tem uma predisposição para desenvolver, né? Da mesma forma que quem não tem uma alteração genética não significa que nunca vai desenvolver o câncer de mama, né? Porque daí tem esses fatores externos que a senhora estava compartilhando aqui com a gente.
Renata, e é interessante, assim, se caso, né, hoje, eu nunca fiz o meu exame, mas se caso eu tenha nessa predisposição genética, já é um momento, ou qualquer um, né, do indivíduo venha a ter esse diagnóstico confirmado que tem a variante, mas não desenvolveu, é o momento de mudar o estilo de vida. Então, se não faz um exercício, está na hora. Se está comendo é, é, vegetais que você não sabe a fonte, que pode vir com agrotóxico, tá na hora de fazer a sua hortinha específica, né? Então, assim, tem que mudar o estilo de vida. Essa correria, esse estresse, levar uma vida mais tranquila. Então, os fatores ambientais, eles vêm levando mutações constantes nessas células e levando o desenvolvimento descontrolado, né? Então, qualquer tecido, então, você herda, então todas as suas células do corpo estão favoráveis ao desenvolvimento. Especificamente para esse, né, gene, ele vai desenvolver nas mamas, né, o câncer nas mamas. Eu queria fazer uma pergunta antes da gente voltar a falar do projeto, nessa linha ainda. Tá Uhum. super clara a importância do mapeamento para entendermos esse cenário de predisposição, mas, doutora, qual é o momento para fazer esse tipo de exame? Porque é muito interessante o que você comentou, de que uma predisposição pode já indicar a necessidade de mudança de hábitos. Então, qual é o momento para procurar um mapeamento genético e justamente ter essa informação disponível para eventualmente ou mudar os hábitos ou direcionar um tratamento? Como isso é lidado hoje? Renato, a gente tem, dentro da genética, a gente tem que ter muito cuidado com as questões éticas e legais, né? Então, a realização de testes genéticos, ela envolve essas questões éticas e legais, que é uma privacidade, né, de dados genéticos e é uma possibilidade, de discriminação, né? Com alguma base na informação, pode gerar até mesmo, por exemplo, talvez a entrada, a não convocação daquela pessoa para um emprego. Então, tem que ter muito cuidado essas questões. A gente vem trabalhando com os familiares, tem percebido que já no projeto a gente já iniciou, que tem familiares que não querem compartilhar o a sua doença, né? E não querem, e tem a questão psíquica também, né? E não querem compartilhar. É, para o caso de BRCA1 e BRCA2, a partir dos 18, né, porque aí você já tem o direito de escolha, então, eticamente, eu não posso fazer uma triagem em crianças, que possivelmente, esse paciente, ele tem que ter o direito de querer, de falar para mim que quer. Então, a gente até atende outras doenças raras, como fibrose cística, né? A gente acompanha alguns pacientes, eles falam assim, criança fala, nossa, eu não queria saber que eu tinha essa doença, né? Por que que eu tenho isso daqui? Então, a gente vê, e no caso, a fibrose cística, especificamente, ela consegue ter um tratamento já desde a infância, né? No caso, para esse, o ideal é acima de ter a maioridade, né? A partir dos 18 seria o ideal para ter esse livre arbítrio de escolha. Então, eu quero fazer, não, eu não quero. Então, eu, por exemplo, eu já tive chances de fazer, mas eu não tive ainda esse interesse. Eu mudei meu estilo de vida, apesar de eu não ter ninguém no histórico familiar, mas a gente sabe que o câncer hoje atinge aí pelo menos um dos nossos familiares. Então, é muita questão ética. E aí a gente tem que respeitar, né, lidar nesse momento do aconselhamento genético, deixar muito claro isso para o família, para aquele paciente, porque aquele paciente que está positivo, que está com câncer, é ele que convida os seus familiares. Então, não posso sair catando todo mundo, né? Na rua, vamos fazer a triagem aqui. Não, então tem um fluxo e a partir desse paciente positivo, ele faz o convite. É isso, né? Então é a partir de um familiar diagnosticado na família, né, que vem a recomendação de sugestão, Bom. né, dos demais a fazer esse rastreamento. E precisa ter um pré-aconselhamento genético. Então, às vezes, na lei, ele até fala que não precisa ter, mas que pelo menos 2 familiares, né, de 2 gerações tenha tido. Então, eu não tenho câncer, mas eu estou com minha mãe e minha avó, um exemplo. Eu tenho direito, a lei fala que essa pessoa tem o direito de fazer o exame genético para BRCA1, BRCA2. E aí, então, esse paciente, ele vai entrar para uma consulta, um pré-aconselhamento genético, e vai
falar, né? Olha, isso aqui, qual é o objetivo desse teste, quais as consequências que podem implicar ali para aquele paciente. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque tem um impacto psicossocial, né? O resultado de um teste genético, ele pode dar um impacto bem, assim, psicossocial muito significativo nos pacientes. E aí causa ansiedade, causa preocupações, né? Então, eu acho que isso tem que ser são decisões bem difíceis e a gente tem que deixar muito claro antes de fazer o teste. E dentro ainda desse assunto, né, do câncer de mama, a gente fala muito dele voltado para a saúde da mulher. E eu gostaria de perguntar, e para os homens? Isso se aplica? Sim, a gente fala de câncer de mama, o homem também ele tem que se tocar, né? Tem que estar muito atento ao câncer de mama masculina. A prevalência é baixa, acho que 1 ou 2%, ela é mais baixa em relação à mulher hereditária, né? Que é 10, quase 10 a 12, chega a 20% em alguns estados, que aqui no nosso foi a 22%. Nessa triagem nossa, a gente achou 2 pacientes com câncer de mama masculino, então tem que ter essa mesma preocupação. E essa lei não é somente para as mulheres e também para os homens, né, que tem caso de câncer de mama masculino, é imprescindível, já é um fator já é um requisito importante para a realização do teste. Legal, professor, eu queria voltar um pouco para o tema do projeto, que a senhora contasse mais alguns detalhes. Quais foram os desafios encontrados para a implementação do rastreamento genético no contexto do projeto aí na região? Desafios foram vários, né? A gente sabe que foi uma época que foram pouco. Dentro da universidade, a gente precisa muito de recursos, né? Recursos financeiros. Então, foi uma época que tinha poucos recursos. 2017 foi a época do Zika vírus, né? Das arboviroses, da epidemia das arboviroses. Então, foi um projeto antes de vir a epidemia do Zika. Então, foi um dos últimos recursos que a gente conseguiu dentro do estado de Goiás para desenvolver essa primeira triagem. Então, assim, foi um recurso pequeno, mas a gente conseguiu fazer alguns testes. Depois, de lá para cá, veio a epidemia, então os temas de projetos que eram colocados eram basicamente assim para as arboviroses prevalentes, então assim, das crianças, né, que nasciam com microcefalia, então estava muito voltado da epidemia. Logo depois veio a pandemia da Covid. Então, assim, ficamos anos dentro de uma instituição de ensino, sem fomentos destinados a isso. E aí agora, mais recentemente, né, mais no final aí do governo Bolsonaro, agora com o governo do Lula, que veio sair mais editais de fomento para essas pesquisas genéticas, mas durante esse tempo aí que a gente teve sem recursos, o que a gente conseguiu, uma das grandes dificuldades realmente foi verba, né, financiamento para a compra dos insumos, que são insumos importados, né, para rodar esses diagnósticos. Então, a gente viu que como universidade, professor, né, universitário, ele depende de projetos de pesquisas aprovados, então a gente ficou numa seca danada, assim, sem a presença aí de verba. E aí a gente viu uma possibilidade, era fazer esse convênio com a secretaria, mostrar essa importância, uma vez que já tinha esse projeto de lei, né, essa lei já aprovada, não projeto, a lei já aprovada, era a saída. Então, uma das dificuldades também, não foi tanto difícil, mas assim, a questão de recursos humanos dentro da universidade, a falta de concursos públicos para entrar, né? Então, a gente não tem, hoje o nosso recursos humanos ele é limitado devido à falta de concursos, né, dentro de uma instituição pública, e aí a gente precisa também de projetos de pesquisa para a gente
poder fomentar bolsas, aí a gente consegue colocar bolsistas como pós-docs. Nesse projeto a gente vem trabalhando com alguns pós-docs de projetos aprovados mais recentemente, que a gente acabou de aprovar um na área de câncer de mama também, com uma mutação que aí envolve o TP53, o gene do TP53. Então, uma doença rara, que é a síndrome de Linfromenin, então isso vai nos ajudar muito com os recursos humanos. A formação, a Thermo Fisher especificamente, né, ela dá uma ajuda muito grande aí na formação, com treinamento especializado, com o equipamento que a gente tem. Então, a gente está super feliz, é um equipamento muito robusto, que vai atender muito bem aí a nossa região. Então, já está programado já um treinamento para a nossa equipe, porque a gente ficou um tempo parado com a pandemia, né? O equipamento também tinha ficado um pouco parado, então a gente só falava em Covid, o nosso laboratório, nossos pesquisadores se voltaram para a pandemia, porque a gente não podia ficar parado. Eu trabalho com câncer e eu não vou fazer nada na pandemia. Não, a gente voltou para os diagnósticos moleculares para Covid, desenvolvendo testes de diagnóstico para Covid, e agora o momento acabou, vamos voltar e focar, porque para uma necessidade da sociedade. Então, eu acho que foram um dos pontos mais críticos, né? Verba e o recursos humanos. Mas isso a gente vai formando, é um dos nossos papéis como universidade, a formação de recursos humanos. Nós temos programas de pós-graduação, onde estão envolvidos alunos de mestrado e doutorado, e a gente acredita que o Estado de Goiás tem formado excelentes profissionais nessa área, que não precisam necessariamente ir para a academia. E muitos vêm, às vezes querem fazer o mestrado e doutorado e eu quero entrar dar aula, mas não, a gente está formando profissionais, excelentes profissionais, para mexer na biologia molecular, para trabalhar na área de diagnóstico, prontos para assumir uma área importante aí de diagnósticos genéticos. Não, excelente, professora Elisângela. Parabéns ao grupo, né? Acho que são muitos desafios que a pesquisa enfrenta e trabalhar na ciência traz essas formas criativas da gente identificar a situação, problema e ver como que a gente vai superar, e acho que vocês estão superando aí, né? Todos os desafios e fazendo um case de sucesso aí nesse projeto de vocês. Obrigada, né, por compartilhar toda essa experiência aqui com a gente. Bom, pensando então que agora vocês estão conseguindo fazer essa implementação, né, do rastreamento genético para câncer de mama aí na universidade, com o apoio da secretaria, eu ia pedir para a senhora comentar aqui para a gente qual que é a importância desse rastreamento genético precoce para o câncer de mama. Às vezes até me pergunta assim, né, nossa, vamos assumir uma responsabilidade grande aqui para o Estado, mas tem muita importância esse diagnóstico, né? Por exemplo, um melhor prognóstico. Quanto mais cedo a mulher ou o homem, né? Quanto mais cedo o câncer de mama for diagnosticado, maiores são as chances de ter um tratamento bem-sucedido, de sobrevida, né, a longo prazo. Então, o câncer em estágio inicial, geralmente, ele é mais fácil de ser tratável. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Opções de tratamento, eu acho que também é importante. Um diagnóstico mais precoce, ele pode permitir aí que os médicos possam escolher uma variedade de opções de tratamento. No caso, vai fazer uma cirurgia, não, vai entrar com uma radioterapia, quimioterapia, porque dependendo da variante que a gente encontra nesse gene, existe alguns tratamentos específicos hoje, né? Então, hoje as indústrias farmacêuticas têm voltado com uma terapia mais personalizada para a busca aí de um tratamento mais eficaz. Então, a gente acredita, né, que tendo mais opções de tratamento, vai ser muito mais rápido esse tratamento, a cura desse câncer. Outro ponto que eu acho, assim, é a questão da menos agressividade, né, no tratamento. Tem diagnóstico precoce que pode permitir tratamento menos agressivos, porque tem medicamentos que levam a menos efeito colateral, e leva também uma melhor qualidade de vida, né, para essas pacientes. Eu acho que um ponto também importante para esse diagnóstico é a prevenção do tecido mamário,
Às vezes você consegue detectar ali o diagnóstico precoce, ele pode permitir ali uma prevenção do tecido mamário, porque quando o câncer está muito mais avançado, a mastectomia total é certeza que tem que fazer, como foi feito, né, na época da Angelina Jolie, apesar dela não ter, ainda não tinha desenvolvido, mas ela sabia que tinha herdado o gene. Aí, nesse caso, a gente consegue ainda, dependendo do estágio de detecção do câncer, acredito que a preservação do tecido mamário ela é de grande importância. Eu gostei muito de uma coisa que a senhora falou, da pesquisa que virou serviço. Fala muito sobre a potência da academia brasileira, né? O quanto a gente tem de qualidade para desenvolver soluções de verdade. E aí eu fico pensando o quanto um projeto desse porte teria de impacto no sistema de saúde brasileiro em nível nacional. É possível pensar numa expansão? Você já tinha comentado que essa lei, esse contexto regulatório já é presente em 5 estados, né? Já existe até condução em mais estados do que Goiás. Mas é possível pensar na expansão de um projeto como esse para âmbito nacional? E o que ele traria de benefícios para o paciente e para o sistema de saúde como um todo? Dentro da academia, eu desenvolvia os projetos ali para obter as publicações científicas, né, o que a gente é cobrado, né, de CAPES, CNPq, nos nossos programas de pós-graduação, eles querem publicações. E aí teve um momento que eu dei uma parada assim, nossa, o que eu estou contribuindo para essa sociedade nossa, que paga o nosso salário, né? E aí eu disse, não, é o momento de parar, refletir e colocar a mão na massa. E aí essa conversão da pesquisa para o serviço me tocou muito. E conversando o estreitamento, essa ligação junto com a Secretaria Estadual de Saúde me fez abrir muito a mente. Ontem mesmo eu visitei um hospital, assim, o quanto a genética pode ajudar o nosso estado e quanto a universidade pode ajudar a nossa sociedade. Então, o que eu vejo assim, dentro dessa pergunta, a importância, né, dessa ligação universidade e Estado, que a gente pode avançar, principalmente na questão científica e tecnológica, né? Essa parceria de Estado e universidade, ela possibilita essa condução de pesquisas avançadas e estudos clínicos que vão contribuir para o avanço científico e tecnológico na área da saúde. Isso é certo, né? Por quê? A gente vai estar entendendo essa nossa população. Então, através do serviço, a gente identifica esses nossos pacientes, quem são eles. A gente pode, às vezes, pode observar novas variantes, que é uma variante talvez específica da nossa região, como aconteceu, né, através da pesquisa, e esse feedback, né, para o Estado. Então, a pesquisa em parceria ela vai levar em novas descobertas, vai poder levar a novos tratamentos, métodos de prevenção, né, para alguns tipos de doença. Então, eu acredito que a gente vai avançar muito como universidade e o feedback para o Estado também. Então, vamos pensar que um outro avanço que a gente pode ter é melhoria na prática clínica. Então, assim, a pesquisa colaborativa entre as instituições acadêmicas, Secretaria de Saúde, ela resulta na melhoria da prática clínica. Tem profissionais de saúde que não têm acesso às pesquisas, né? E até mesmo esses diagnósticos, os médicos, os mastologistas nem sabiam que a gente estava já fazendo. Estava bem restrito, então o projeto era restrito especificamente ao Hospital das Clínicas, e hoje, com a lei, nós vamos abrir para o Estado. Então, assim, o paciente, ele entra pela unidade básica de saúde lá do interiorzão de Goiás, mas ele vai ser encaminhado para os hospitais onde tem um serviço especializado de mastologia e oncologistas, né? E hoje eles já estão sabendo dos projetos. Então, a gente está avançando nessa comunicação, já tivemos algumas reuniões. Então, assim, a gente acredita que vendo assim, não sei se eu estou conseguindo mostrar para vocês o avanço, né, nessa melhoria da prática clínica, onde os profissionais que estão lá na Secretaria de Estado de Saúde, estão nas unidades básicas de saúde, vão poder ter esse atendimento, esse resultado ali, um diagnóstico
mais específico e essa troca, né, a troca de informações do geneticista, daquela variante específica, o que pode complementar, acho que uma equipe multidisciplinar vai ajudar muito nessa formação, nessa melhoria na prática clínica. Uma outra, é bem interessante sua pergunta, Renata, acho que a formação dos profissionais de saúde também, é um papel crucial, né, e talvez no atendimento, da minha qualidade no atendimento desses pacientes. Acho que troca de conhecimento e de experiência profissional ela é muito importante, então a gente pode estar avançando muito nisso. Com certeza, doutora Elisângela, até para o desfecho, né, clínico do paciente, o melhor desfecho com a melhor conduta possível disponível, né? Isso mesmo. Doutora Elisângela, a gente agradece muito a sua participação, né? A doutora Elisângela que está lá de Goiás, participando remotamente com a gente da gravação dessa conversa super interessante. Agradecemos muito o seu tempo, a troca de experiência e compartilhar, né, de forma assim tão aberta a importância desse projeto, os avanços desse projeto e como vocês superaram, né, esses desafios encontrados aí ao caminho. Muito obrigada mesmo pela participação e pela contribuição aqui. Eu que agradeço, Renato e Priscila, por esse momento tão importante, né? E principalmente nesse mês de outubro, Outubro Rosa. Eu fico muito grata por esse convite. Sou grata à Thermo Fisher por nos conceder esse equipamento, essa possibilidade, né, de realização de diagnósticos genéticos para o câncer. Eu tenho certeza que seremos uma potência. Em breve, poderemos aí expandir, além do estado de Goiás, poder atingir outros estados para colaborar o mais rápido possível para prevenir câncer. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, Priscila. Debates como esse estão diretamente conectados com a missão da Thermo Fisher Scientific de apoiar os nossos clientes para que torne o mundo um lugar mais saudável, mais limpo e mais seguro. Hoje, destacar de maneira especial a importância do autocuidado e a saúde da mulher e lembrar o que foi colocado aqui pela doutora e pela Priscila de que o câncer de mama também pode afetar os homens, embora seja mais raro. Então, procurar tratar os pontos de autocuidado, fazer o diagnóstico corretamente e se cuidar. O Momento Ciência é um podcast focado em democratizar a ciência, levando informações com qualidade e credibilidade ao maior número de pessoas. Para acompanhar a Thermo Fisher, conheça nossos perfis em redes sociais ou deixe seus comentários e sugestões por aqui mesmo. Pode fazer os comentários nos nossos perfis ou pode nos escrever, mandando um e-mail para momentociencia@thermofisher.com. Muito obrigado a todos que nos ouviram, aos que assistiram aqui no vídeo, no YouTube. Obrigado de novo, Priscila. Obrigado, doutora Elisângela. E até a próxima.